Olá, eu sou o Carlos Aros, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Futuro Inteligente com Deloitte e AWS. Eu estou aqui hoje com o Paulo de Tarso, que é sócio-líder para a indústria de consumer da Deloitte. Paulo, obrigado. Com o Jefferson Dente, sócio-líder do Disruption Office da Deloitte. Obrigado também, Jefferson. E com o Enio Garbin, líder de desenvolvimento de negócios na indústria de consumo da AWS para a América Latina. O nosso assunto hoje é a inteligência artificial generativa e como ela vem transformando negócios dentro dessa indústria. Quais os impactos, não é, no consumo, no varejo, promovidos pela inteligência artificial. A gente sabe que é um setor que cada vez mais se digitaliza, busca essa orientação por dados, né, trazer cada vez mais inteligência para os negócios e com um foco único, né, o consumidor no centro. Essa já não é mais uma discussão, é uma realidade. E aí nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre tendências, falar sobre desafios, o que surge aí como aplicações que esse trio aqui já está observando no mercado. E mostrar, claro, como essa aliança da Deloitte com a AWS tem acelerado a jornada de transformação digital nesse mercado. Senhores, obrigado por estarem aqui. Prazer. Eu quero começar fazendo uma radiografia assim, do setor. Se a gente fosse olhar do alto, assim, o que a gente está assistindo? Porque o varejo passa por... Tem várias fases, se a gente fosse definir uma longa linha do tempo, são vários checkpoints. E talvez hoje a gente viva esse momento de transformação em que, assim como em outros momentos, tem sido o setor mais impactado, não só pela tecnologia, mas pelas demandas, talvez, que os consumidores têm imposto nessa relação mediada por tecnologias. E daí eu queria ouvir vocês a respeito disso. Vou começar aqui com o Enio. Há quem diga que talvez a inteligência artificial e na sua expressão mais recente de generativa, talvez seja um último grande breakthrough tecnológico na humanidade. E você tocou num ponto importante. O varejo está sendo muito impactado porque a sociedade está sendo impactada. Os consumidores estão sendo impactados. A forma com que a gente vive está transformando. O uso desse tipo de tecnologia que é muito rápido, que foi muito rápido, gente, isso tem 3 anos. Tá? Isso tem 3 anos que você vê essa coisa do GenAI aparecer, da inteligência generativa. Inteligência artificial, não. Isso é um assunto mais antigo. Tá? Mas essa generativa em que você começa a ver no teu cotidiano, nos teus equipamentos, etc., é muito recente e as pessoas muito rapidamente absorveram isso. E isso transforma a forma com que você, de fato, vai fazer negócios. Assim como a digitalização do consumidor impactou o varejo no mundo inteiro, em lugares do mundo, você tem o Live Commerce respondendo por 50% do comércio eletrônico, tá? Você tem o comércio eletrônico já os canais não tradicionais, vamos dizer assim, respondendo por 25%, 30%, 35% em alguns países do mundo. Então, essa mudança de comportamento, ela vem muito do consumidor. Ele está sempre insatisfeito, ele está sempre esperando efetivamente algo mais. Você tinha falado um pouquinho do raio-x aqui pro Enio, acho que se você me permitir, claro, por antes favor, também colocar algumas palavras. Existe um mundo muito importante de grandes empresas varejistas, né, que estão presentes aqui no Brasil, obviamente talvez uma quantidade mais resumida de grandes players nesse setor, e existe um mundo muito importante de várias empresas, né, bastante pulverizado, de varejistas significativos, mas não tão grandes, espalhados pelo Brasil como um todo. E aí a realidade de cada um desses segmentos, digamos assim, por conta do tamanho de negócio, é completamente diferente, né? Então, quando a gente vai para a experiência do consumidor, que ele sim tem cada vez mais se sentido provocado, ou ele recebe mensagens no celular, e-mails, enfim, ele abre o celular e já tem uma série de provocações a respeito de alguma coisa que conecta o emocional dele para fazer uma compra, exatamente, né? Que aí a gente vai conectar com a inteligência artificial como um todo, mas ainda existe um mundo muito importante de varejo acontecendo no Brasil especificamente, em que talvez esse aperfeiçoamento de ter a tecnologia trabalhando como uma vantagem competitiva ainda não foi alcançada, né? Então,
a gente tem dois grandes mundos, né? Aquele varejo que acontece talvez nas regiões do Brasil, nas cidades, enfim, Brasil afora, e é um negócio importante, tem um tamanho significativo, tem muitos varejistas Sim. aqui nessas regiões do Brasil que faturam bilhões de reais, né? Mas que têm oportunidade de fazer um investimento pesado em transformação digital para poder, então, ter esse maior entendimento do perfil do consumidor e, como consequência disso, poder, inclusive, potencializar seus negócios. Deixa eu pegar carona nessa fala do Paulo, Jefferson, para te ouvir, porque esse fenômeno do Brasil gigantesco, ele é curioso. Eu tive, há pouco tempo atrás, a oportunidade de visitar um grande player do varejo aqui do interior de São Paulo, que não tem e-commerce. E, no entanto, faturam aí alguns bilhões também, como você colocou. Eles não são um caso isolado. Mas, aparentemente, o que eles hoje entregam como resultado, como potencial, está muito aquém daquilo que, como possibilidade, se eles fizessem essa jornada, eles poderiam alcançar. Eles não estão isolados, eles fazem parte aí de uma escolha, uma empresa familiar e aquela coisa toda. Mas essas diferenças geram oportunidades e talvez a gente não tenha descoberto ainda verdadeiramente tudo que o varejo brasileiro pode fazer em termos de digitalização, explorando o potencial dessa jornada digital, né? Esse é um ponto bastante interessante, né? Sempre que eu penso em varejo, em alguns setores, quando a gente vai falar dessa nova era, e eu chamo até que a era digital está acabando e está começando a era da inteligência, para mim. Né? O mundo, principalmente no varejo, ele vai ser phygital, né? Porque acho que tem alguns pilares. Um dos pilares é a experiência. E a experiência, as pessoas precisam comer, vestir, as pessoas querem ter carros, as pessoas precisam viver, né? Parte dessa experiência, eu como consumidor, eu topo que ela seja online, né? Porque eu já conheço todo o mecanismo, não tem grandes perdas e rupturas nessa experiência online, mas parte dessa experiência ela precisa ser física. Porque como ser humano, você quer tocar o produto, você quer conversar com alguém. Então, eu acho que as estratégias elas vão passar por isso, vão passar por esse mundo phygital para ter mais inteligência. O que eu acho que é importante para qualquer empresa, se tal não está no e-commerce, esta visão híbrida e baseada nos dados. Porque nos dados você vai ter, de fato, o comportamento, nos dados você vai ter a forma de atingir aquele consumidor específico. Para mim, isso vai transformar o espaço físico também. Não só o espaço digital, quando você vai ter as IAs e os robôs, muitas vezes até mais humanizado que nós, né? Mas o espaço físico também vai mudar. Porque a gente tem que pensar que essa experiência na loja, imagine que a IA está entrando, ela pode estar sendo composta junto com o robô. E esse robô ou este vídeo gerado por IA generativa, essa experiência pode transformar totalmente o layout e a forma como as pessoas vão lidar com aquilo. Então, para mim, quando a gente fala de consumidor, a gente está olhando uma jornada phygital. O canal é um caminho para você chegar ali, né? Para você fazer isso acontecer. Seja numa experiência de pagamento sem fricção, seja numa degustação, numa experimentação de um produto, seja numa compra que você tem expectativa de receber no mesmo dia, porque você a fez online. A gente fez um relatório um tempo atrás aqui pela Technology Review, em que a gente falava sobre o futuro dos shopping centers. E boa parte do que a gente apontou naquele relatório, acabou se materializando muito mais rápido do que nós imaginávamos para esse caminho das experiências, as lojas como ambientes de encantamento. Isso. O propósito é encantar. Isso aí. Quando a gente coloca o digital e traz a IA generativa, a gente está levando para a construção da experiência, que é o sonho de qualquer cliente, de ser tratado como a única pessoa que sobreviveu no mundo. O varejo está sendo altamente impactado e levado a isso. Só que eu imagino que essa não seja uma transição simples, porque ela envolve, primeiro, um investimento muito grande, um nível de maturidade que as empresas, algumas delas ainda não alcançaram, e outros fatores. Como é que vocês veem essa jornada da experiência, né? Levar o cliente a esse lugar em que ele está lá num pedestal e ele é tratado como um grande cristal. Bom, posso começar aqui, Pode, se vocês pode. permitirem. Então, acho que assim, primeiro, como a gente mencionou, tem um público diferente aqui de empresas que atuam nesse setor como um todo, né? Os varejistas talvez regionais ou talvez não tão
grandes, né, por conta da não concentração desse setor no Brasil, e aqueles que já estão bastante mais avançados com essa ida aí a mercado, de relacionamento consumidor, entendimento do comportamento e assim por diante, né? Vou focar um pouquinho mais aqui, talvez, no que é realmente o extrato do Brasil. No final do dia, são empresas familiares, são empresários que têm o objetivo de, obviamente, levar um encantamento para o seu consumidor, Sim. como você muito bem colocou, mas eles têm o objetivo também de crescer o seu negócio, ou seja, realmente fazer com que o seu negócio lá que tem que mudar. Fazer com que o seu negócio seja mais relevante, seja mais importante, que ele gere valor para o seu negócio ao longo do tempo, né? Quando a gente fala de governança conectado com essa discussão que nós estamos tendo aqui com relação ao varejo e sobre comportamento de consumidor, enfim, a experiência do cliente como um todo, a gente está falando talvez de alguns investimentos que você mencionou podem ser muito significativos. Eu acho que esse varejista ele tem que pensar muito grande, mas talvez começar um pouco pequeno. Ou seja, ter uma jornada. Onde eu quero chegar, mas como que eu chego lá e quais investimentos eu posso fazer, por exemplo, como a gente discutiu aqui, de ter alguns sistemas, um ERP mais adequado, com dados em nuvem, em que eu consiga trabalhar melhor esses dados dos meus clientes, mesmo que eu não tenha um e-commerce, mas que eu entendo melhor os dados desses meus clientes e com isso eu posso ter ações diferentes de mercado, de oferta de produtos e assim por diante, de oferta de crédito, né? Eventualmente, como é que eu consigo também trabalhar sobre outros sistemas, né, tecnológicos Sim. de relacionamento com o consumidor, CRM, assim por diante, que me traga mais dados de comportamento desse consumidor. Eu acho que construir uma jornada de transformação tecnológica pode contribuir muito sobre a visão e da experiência do encantamento na loja física, né? Que aí você consegue, então, unir o dado que você tem, a experiência realmente do consumidor, como ele é, né? Com aqueles dados que você vai apurando no seu dia a dia das transações que você executa, com aquilo que você, como consequência, linka nessas oportunidades, aquilo que ele espera ver quando ele está ali presente na loja, né? Eu acho que talvez seja um caminho aqui dessa discussão. Acho que esse ponto que o Paulo está trazendo é muito importante. Sim, de fato é uma mudança, tá? Tem coisas que são perenes, tá? Ou seja, qual é a tua promessa de marca? O que você está querendo entregar? Sim. Como é que você quer, de fato, trazer o seu cliente, seu consumidor? Sim, essa coisa do olhar a governança sobre a qualidade do seu negócio é fundamental, tá? As empresas morrem no caixa, Sim. tá? Não morrem nas ideias, elas morrem Sim. no caixa. Então, você ter gestão sobre isso e saber fazer isso de forma inteligente e de forma governada e repetitiva é fundamental. O interessante dessa história toda é só o seguinte, embora tenha esses desafios todos e de fato o tempo está andando mais rápido, vamos dizer assim, hoje a tecnologia está muito mais acessível. Você vê, cara, o que lá atrás era um esforço muito grande de investimento e que aí realmente separava os meninos dos adultos, hoje está muito mais acessível, tá? A nuvem viabilizou, a ideia de nuvem viabilizou ter acesso a soluções como a Deloitte tem no mundo de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida, muito mais ágil. Então, a grande questão aqui, eu vou tentar fazer uma resposta curta para uma discussão longa, você tem que fazer. Esse é o negócio, você não pode se dar o luxo de ficar parado. Isso. Nesse jogo não tem pace car, tá? Todos estão correndo. Então, se você ficar parado, alguém vai chegar na sua frente e vai entregar um valor para o seu consumidor que você não entregou. Que você efetivamente não entregou. Esse é o grande caminho. Experimentar, aprender, tá? De forma governada. Isso é fundamental. Esse ponto é chave, tá? E, protegendo margem, protegendo caixa, protegendo... Mapeando risco, né? Exatamente. Exatamente. A Selic é 15%, você tem que ser cauteloso, tá? Entendeu? Super importante isso, Enio. Putz, cara, você tem que ser cauteloso. Se você... Que é muito fácil você se tropeçar aí. Mas você tem que experimentar. Quando você fala do experimentar, isso traz a questão de criar um ambiente confiável para os executivos e para as pessoas que ali estão trabalhando. Mas isso traz dois elementos fundamentais, né? Que você citou aqui também, que é a estratégia, que vai ser o grande diferenciador, e a velocidade, como eu experimento e coloco isso em prática, né? A gente tem que lembrar também, Carlos, que é importante dizer que não é ou Analytics, ou Machine Learning, ou IA generativa. Essas coisas andam em conjunto.
Então, eu acho que todo o mercado ele aprendeu a fazer um processo mais inteligente, escorando, segmentando, usando análise estatística. Fala, agora eu vou configurar meu e-commerce dessa forma, a minha loja daquela forma. Hoje a gente está falando de isso, mais uma execução inteligente que é a Generative AI. Eu acho que o varejo, né, pensando em estratégia, vai passar e vai começar a ter um pouco dessa não linearidade, ou cadeias não tão lineares. A gente viu aqui no segmento de alimentação, né, até por característica do Brasil, um agregador aí de cadeia, né? Tem uma empresa bastante famosa que faz isso com maestria. Eu acho que vão surgir mais, né? Em construção, em manutenção de veículo, em vestuário, em outros segmentos vão construir isso. Por quê? Porque este hábito, né, vai ter espaço tanto para o varejista menor, que vai estar agregado numa cadeia dessa, quanto vai ter espaço para um grande varejista numa grande plataforma de e-commerce. Então, acho que esses nuances é a grande beleza e a ciência que a gente vai ter que trabalhar aqui no Brasil. Isso entra naquela história de que a empresa também precisa estabelecer um roadmap e conseguir se entender para entender também clientes e afins. E um pouco dessa soma de esforços aí de AWS com o Deloitte oferece essa perspectiva. E aí queria te ouvir sobre uma ferramenta que está disponível, que é o Smart Retail, que é uma solução. Queria te ouvir, Jefferson, a respeito disso. Como é que ela potencializa essa visão de negócio? Porque dentro de casa, você tem muitas perspectivas. Você tem a liderança do negócio que está buscando o ROI. O cara da tecnologia está dizendo, estamos perdendo tração, estamos ficando irrelevante aqui. Cada um está olhando para um lugar, mas tem que ter uma detecção para isso. Como é que essa solução apoia as empresas? Perfeito. E acho que ela é uma das possíveis soluções. E eu acho que o grande diferencial é não começar por tecnologia, né? A gente sempre fala solução, solução, solução. A gente precisa começar numa visão de negócio muito própria para isso. Então, a gente não está transformando uma aplicação, mas está transformando uma experiência de loja. Não é a solução, qual é o problema? O problema é o problema, né? E você não e um projeto não é só de TI. Então, tem que estar associado ali o executivo de vendas, tem que estar associado ao executivo de operações, porque não adianta eu colocar uma ferramenta na ponta que vai olhar a prateleira, que vai saber cruzar essa informação com a temperatura para mudar o mix de loja, para fazer área quente e área fria. Tudo isso a tecnologia entrega. Agora, se eu não tiver uma cadeia muito bem orquestrada e sintonizada, eu não entrego valor, porque a tecnologia está tirando um insight, mas a minha logística não conseguiu entregar o produto que eu preciso lá na loja. Então, eu acho que a grande diferença de ferramentas dessas que a gente vem trabalhando com a AWS é esta visão integrada, onde você vai fazer uma jornada end-to-end, onde você põe sim a tecnologia suportando a tua estratégia. Jeff, talvez adicionando também um pouquinho, e assim, eu adoro essa tecnologia que a gente desenvolveu em conjunto aqui, Deloitte com a AWS, que é o Smart Retail, que é teoricamente, uma tecnologia muito simples e ao mesmo tempo acessível a praticamente a grande maioria dos players de varejo como um todo, né? Vou falar de uma forma simples aqui, mas ele tem uma funcionalidade que utiliza de forma bastante objetiva as imagens das câmeras da loja para transformar aquelas imagens em dados e com esses dados você poder tomar decisões relevantes com relação ao que você faz naquela loja. Por exemplo, você saber quais têm sido os principais produtos que quando um cliente entra na loja, ele tem interesse em apreciar, em pegar, enfim, em tentar conhecer melhor. Quais desses produtos que normalmente o cliente executa e faz a compra, né? Qual o perfil demográfico dessa loja? É um perfil demográfico mais gênero masculino, mais feminino? E normalmente as lojas são divididas em, vou resumir aqui, 40% masculino, 40% feminino, 20% infantil. Mas será que é isso? Será que naquela loja, daquele shopping, o público que normalmente... Essa é a distribuição que acontece? Qual a cor? Se eu estou falando de vestuário, qual a cor que realmente tem atraído as pessoas e que quando a grande maioria das pessoas, quando pega na mão, leva e executa, compra, enfim, e até para a própria segurança. Então, é uma tecnologia relativamente simples no sentido de falar aqui, né, que a gente desenvolveu, mas que ela traz muito valor para o negócio. A AWS trabalha muito no desenvolvimento da tecnologia que está por trás disso. Como é que eu faço para poder pegar todos esses dados e poder responder de forma rápida, acessível, inteligente, e a gente vem no desenvolvimento disso. Então,
Mas para você poder levar isso para o mercado, a rede de parceiros, como essa parceria que nós temos com a Deloitte, permite trazer soluções ou abordagens que acelerem o processo. Hoje, tempo é importante. Velocidade é importante. Tá? Nem todas as empresas, a gente conversou um pouco isso, tem uma característica de builder. Como é que normalmente quem trabalha diretamente com a AWS muito tem uma característica mais de buyer, ou de alguém que precisa de algo mais pronto, ou que seja mais rápido e consiga entregar efetivamente valor mais rápido, que acumule não só a tecnologia para resolver aquele específico problema, e esse ponto que o Jeff comentou é muito interessante, ou seja, descreve bem o problema, principalmente no mundo de agentes, a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro, né? No mundo de agentes, se escrito bem o problema, a solução alguém queria para você. Sim. Eu ter como de uma forma mais ágil e rápida. Então, soluções como Smart Retail permitem às empresas efetivamente fazerem isso e darem mais inteligência. Sim, realmente a gente precisa ter muita inteligência, principalmente na parte de disposição de produto. É o produto certo, no lugar certo, na hora certa, na quantidade certa. Senão a conta, ou ela tem ruptura, ou ela tem overstocking, ou ela tem custo de capital. E a evolução, né, o Paulo comentou, hoje com uma simples câmera e inteligência artificial embarcada da AWS, você consegue tirar uma série de insights. E em cima disso vão vir os agentes, né? Os agentes de logística, os agentes de vendas, que vão assessorar as pessoas que estão lá na ponta. E pode vir também o agente do consumidor. Uhum. Como que eu me localizo naquela loja? E se não tem a link, como que eu me conecto e compro no e-commerce daquele varejista? Então, isso tudo, novamente, baseado em dados, de forma integrada, o mesmo dado fomentando e fornecendo inteligência para os diversos pedaços da cadeia ou da jornada. Muito bom mesmo. E óbvio que vocês estão olhando hoje, endereçando as questões do presente, mas antecipando os movimentos do amanhã, né? Porque, afinal de contas, é preciso saber para onde seguir. E aí eu queria, antes da gente fechar, estamos nos minutinhos finais aqui, mas queria ouvir de cada um de vocês um pouco dessa visão de futuro. Quais são as oportunidades, os desafios para esse futuro? E o exercício de futurologia, a gente já sabe que não dá para ser muito longo, né? Não dá para olhar daqui a 10 anos. Nosso futuro é daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo, meses talvez. Mas queria começar com você, né? A gente está falando muito de AI e de GenAI, mas está entrando também um novo processo, um novo tema muito forte na história, que é essa questão de agentes de inteligência artificial. Uhum. Agentes que não só têm a capacidade de muito conhecimento, mas têm capacidade de raciocinar e principalmente a capacidade de agir. Tá? Na hora que você olha por essa perspectiva, tá, você começa a criar elementos de inteligência que têm uma capacidade de autônoma. Tá? Então, a pergunta que a gente faz, como é que vai ser o varejo no futuro? Como é que vai ser o processo do consumidor? Tá? E o desafio aqui, ele não é diferente. Novamente, experimentar, estar aberto, analisar, acompanhar. Então, sim, olho no consumidor, tá? Entender que, de fato, vai ter essas mudanças, tá? Que sim, o consumidor anda rápido. Tá? E aí o ponto, experimentar. Escolher seus parceiros, trabalhar com empresas, acho que tem aqui 2 bons exemplos, né? Sem querer fazer propaganda de nós, claro, mas 2 bons exemplos. Empresas parceiras para você navegar essa jornada. Você pode confiar, né, para fazer essa navegação. Essa jornada é colaborativa. Ela não é uma jornada individual. Isso aí. Tá? Jornada de evolução, ela é colaborativa. Sensacional. Eu adorei aqui a visão de futuro do Enio para o varejo como um todo. Acho que é isso mesmo. Não tenho dúvida de que essa é a principal tendência. E aí, talvez para fazer um contraponto, vou trazer um pouco do futuro mais próximo aqui. Tem uma questão que afeta muito também o perfil, o comportamento do consumidor e até as empresas de varejo como um todo, que é a questão tributária brasileira, né? Toda a complexidade que existe. O principal setor, a principal indústria que vai ser afetada pela reforma tributária no Brasil é a indústria de consumo, é o varejo, né? Por uma série de fatores, porque ela, enfim, tem varejo situado em regiões de incentivo fiscal, CDs distribuídos também por questões de tributação de ICMS, Brasil afora,
né? Só que o mercado consumidor não necessariamente está localizado nesses centros como um todo. Enfim, a tributação deixa de ser na origem, né? Na onde eu emito a nota, mas passa a ser de acordo com o destino, onde está o consumidor. Então, tudo isso vai afetar muito também como as empresas vão trabalhar na sua estratégia de ida ao mercado. E, mais uma vez, por incrível que pareça, a questão tributária vai trazer aqui a necessidade de investimento em tecnologia. Total. Muita tecnologia. Porque, primeiro que os seus sistemas vão precisar ser ajustados para fazer frente aqui a essa nova forma de tributação no Brasil já a partir de 1º de janeiro de 2026. Na Deloitte, a gente já se organizou para, inclusive, poder rodar toda a parte tributária das empresas que não conseguirem fazer os seus ajustes ou que preferirem ter a sua base de forma estruturada dentro da nossa plataforma, dos nossos sistemas, em conjunto também com a AWS, enfim, onde esses dados serão armazenados com segurança, enfim. Então, tem muita coisa que vai acontecer num pouco espaço de tempo que vai fazer uma certa provocação e ruptura para o varejo como um todo. Então, tem talvez aqui alguns quick wins com relação ao futuro, né? Algumas oportunidades de ações um pouco mais breves, né? Nos 2, talvez, próximos anos, que podem trazer também um grande valor de negócio, fazendo um contraponto à sua visão mais futurista e trazendo um pouco daquilo que talvez seja um pouco mais imediato no futuro. E você, Jefferson? Acho que tem alguns impactos. Acho que perfeito, só complementando, eu acho que vamos ter muita inovação, acho que convergência, novos modelos de entrega no mercado e principalmente acho que a tecnologia vai mudar. A tecnologia ela está muito departamentalizada, ela precisa ir para a ponta, esse é um aspecto. O segundo aspecto é o conhecimento da ponta para aplicar essa tecnologia no problema de negócio. E eu acho que o terceiro e mais relevante a gente fala muito de IA, de GenAI, mas ela não vem sozinha. Ela vem com dados, a gente tem Web3 batendo a porta ali, a gente vai precisar de ambientes mais imersivos. Quando a gente fala que tem 200 novas IAs aí surgindo no mundo, pelo menos por mês, são mais de 2.000 por ano. Como que eu garanto segurança disso tudo? Talvez a gente ressuscite um pouco ali o blockchain para segurança, para registros seguros. Será? Ou será uma outra tecnologia? Mas alguma coisa a gente vai precisar para isso. Então, acho que a gente vai ter uma caixa de Lego de tecnologia muito ampliada e a gente precisa saber o que fazer com isso. Então, a inovação vai vir das pontas, criando ali novos padrões, novas formas de atuar no mercado. Muito bom, uma aula. Quero agradecer vocês três aqui. Mais um episódio dessa nossa conversa aqui. E eu quero agradecer o Paulo de Tarso, sócio-líder para a indústria de consumer da Deloitte, o Jefferson Dente, sócio-líder do Disruption Office da Deloitte, e o Enio Garbin, líder de desenvolvimento de negócios na indústria de consumo da AWS para a América Latina. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.